Então, por que que a ideologia de gênero fez tanto estrago? Eu não digo que ela deu certo, Uhum, mas assim, por que que ela teve um alcance tão grande aqui no Brasil? Porque a terra foi muito bem preparada uhum, décadas atrás. uhum. Então, quando veio esse discurso da ideologia de gênero, seja o que Sim. você quiser ser, aonde você quiser, com quem você quiser, você é o que você sente, Uhum. pegou uma geração que já estava preparada para receber isso. Olá, esse é o Momento PIB Curitiba. É um tempo aqui onde a gente entra um pouquinho mais a fundo em um dos vários ministérios, projetos, tantas iniciativas aqui muito especiais da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E a gente tem um tempo aqui para conversar, para conhecer, para encorajar você a participar, apoiar, sustentar em oração. E hoje a gente tem um tópico aqui, um ministério muito significativo, que com certeza é uma alegria você saber disso, né, divulgar, difundir aí para as pessoas. Mas antes, a gente está produzindo, está gravando aqui esse Momento PIB Curitiba no comecinho do mês de março e então estamos a algumas semanas do Call to All, gente. Esse é uma grande mobilização aqui em rumo à grande comissão de Jesus, que é levar, né, a palavra de Jesus para mais e mais pessoas. E a gente vai receber aqui como igreja vários líderes do mundo todo, tá? No Call to All Brasil. E a gente tem um convite especial aí que você vai acompanhar agora. Fala pessoal, Theo Hayashi aqui e eu quero trazer para você um convite muito especial. Call to All é um chamado para todos aqueles que entendem a grande comissão, agências missionárias, ministérios, igrejas em Curitiba, dias 23 a 26 de março. Você não pode ficar de fora, é sempre um evento muito marcante no mundo da missiologia. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar expandindo o reino de Deus através da sua igreja. Te vejo lá. É isso aí, procura então aí nas redes sociais, gente. Vai aí, Call to All Brasil, você vai encontrar então mais informações aí dos grandes nomes de Deus aí que vão estar aqui, mas não por causa deles, mas sim daquilo que Deus nos, né, tem comissionado aí a levar a sua palavra para tantas e tantas pessoas. Então aqui em março você é convidado a participar. Programação aqui de manhã, tarde e noite, vão ser dias intensos aqui no finalzinho desse mês, então vem participar com a gente do Call to All. A gente, como o PIB, está recebendo, então está hospedando esse grande engajamento no Globo aí, o Call to All Brasil. Vai ser uma alegria poder receber você aqui. Mas vamos lá, né? Hoje nosso assunto aqui, gente, é tão especial, tão sensível também, né? Tão importante, né? A gente está aqui com a alegria de receber o líder dessa frente desse ministério que é o Bússola Sexualidade, né? O pastor Saulo Navarro. Obrigado por estar junto com a gente aqui no Momento PIB Curitiba, pastor Saulo. Eu que agradeço. A gente está aqui para discutir um pouquinho, conhecer um pouquinho mais, né, desse importante ministério que já está completando aí quanto tempo mais ou menos, Saulo? Olha, de caminhada cristã, Ah, 25 anos. O sim, Bússola, 5 anos. perfeito. 5 anos desse desafio, então, que começou, né, com o pastor Pascoal, que conversou contigo, né? Enfim, conta pra gente como é que nasceu um ministério voltado a esse assunto tão relevante, que é a questão da identidade sexual, né? Hoje, num mundo onde a gente está cercado aí de vozes, de influências, né? Às vezes vai ser o desenho animado ali, infantil. Bom, filme, série, novela, tudo isso aí a gente já vê descaradamente, né? Mas é fato que hoje as pessoas ficam realmente muito confusas e às vezes fica aquele assunto que não quer se conversar sobre, que às vezes não quer se posicionar, e aí você vem as questões das redes sociais. Enfim, eu estou desempacotando um monte de coisa aqui, né, nessa questão toda, mas o Bússola Sexualidade vai tratar, né, a respeito da identidade sexual. E a gente quer, vamos começar do começo, né? Como é que você iniciou esse chamado? Como é que participou? Como é que começou tudo isso no seu coração e na sua vida? Na verdade, foi por conta da minha própria história, né? Eu Uhum, estou com 57 anos e dos 21 aos 33, eu assumi uma identidade que uhum, eu achava que era minha, né? Eu dizia que eu era homossexual, que eu nasci assim, uhum, por conta do desejo que eu sentia. E iniciei uma caminhada logo após a minha conversão de entender tudo isso. uhum, Então, aquilo que eu achava que uma vez assim, sempre assim, mudou. uhum, Mas aí eu tive encontro com as verdades que eu encontrei na palavra de Deus e minha história foi sendo ressignificada.
Uhum. E teve um tempo que o pastor Pascoal, ele deu aqui na igreja, durante a semana à noite, um curso. Era um estudo que ele fazia, na Uhum. verdade. Uhum. E um tema que ele abordou foi homossexualidade, Uhum. como se fosse à luz da Bíblia. Sim. Então ele trouxe essa questão bíblica e eu entrei ao final com o meu testemunho de vida. Uhum. Ali ele me conheceu Uhum. e ficou um convite ali, né? Vamos fazer Uhum. algo, nascer aqui na PIB Curitiba, Uhum. relacionado à sexualidade. Eu falei, vamos. Uhum. Aí passou o tempo, eu creio que depois de uns 10 anos, Uhum. veio o convite para poder desenvolver algo na PIB, né? Eu Uhum. estava trabalhando em um restaurante aqui em Curitiba, Uhum. né, depois de ter deixado uma área bancária, Uhum. e veio o convite, eu aceitei o desafio, né? Então, assim, aconteceu por conta dessa história, da minha vida, né, dessa Uhum. busca que eu tive para poder ressignificar uma história. Então, Uhum. por conta disso, nasceu aí o Bússola Sexualidade, né, depois de um tempo. Sim, que legal, hein, pastor? E conta pra gente, então, qual que é a visão, qual que é a missão do Bússola Sexualidade, né? O que que vocês têm como alvo, como forma de atuação, né? Qual que é a visão desse ministério? Nós temos como alvo restauração na identidade e sexualidade. Uhum. Nós usamos a palavra restauração, né? Não Tá. usamos libertação, não usamos cura, Uhum. porque traz um pensamento eh, distorcido a respeito de como se trata dessa questão de sexualidade. Então, Sim. restauração, né, é o nosso alvo. Uhum. E temos também o desafio de trazer muitas informações, Albert, Uhum. para que as pessoas tenham conhecimento. E esse conhecimento as leve a um posicionamento. Sim. Então, mas que conhecimento é esse? Informações verdadeiras a respeito de sexualidade, Uhum. para que as pessoas tenham conhecimento verdadeiro e um posicionamento devido diante desse caos e dessa apostasia sexual que estamos vivendo hoje. Uhum. Então nós temos esses alvos, né? Sim. E até entrando nesse assunto, então, das fontes de verdade, né? Porque até eu mencionei um pouquinho, hoje nós somos bombardeados, né, por várias frentes diferentes que trazem, né, algumas supostas verdades, e hoje é muito notório, a gente vê realmente na questão dos filmes, das séries, e aí às vezes se você tá aí com filhos, com pessoas, você tem que parar, conversar sobre, entender, né? Explicar, olha, a gente não entende, não acredita que é dessa forma, né? E às vezes tem outras mensagens mais sutis que se você não ficar atento ali, passa despercebido, né? Mas começam a de alguma forma a influenciar, né? Como é que você tem visto assim aonde que as pessoas então podem ter esse discernimento de encontrar as mensagens, a verdade, de saber, né, o que que é saudável ou não? Como é que a gente pode distinguir tudo isso aí dentro do nosso contexto? E inclusive as informações a respeito de sexualidade, identidade, as informações erradas estão chegando primeiro Uhum. para as crianças. Então, tanto que um dos meus alvos é trabalhar a questão da prevenção, Hum. para que crianças não tenham conflitos na sua identidade. Uhum. Então, nós temos hoje uma geração que está praticamente em conflito, várias faixas etárias, uma está Sim. passando para outra. Uhum. Então, quando eu falo das crianças, né, que é um dos meus alvos também, trabalhar a prevenção, é por conta de tanta informação errada que está chegando através de filmes, desenhos, propagandas, Uhum. através de escolas também, Uhum. através do conteúdo material didático que está sendo utilizado. Sim. Então, as crianças hoje, até mesmo as que estão nas igrejas, Albert, Uhum. elas acham que tem gênero. Hum. Elas não pensam mais, eu tenho sexo, Uhum. né, que é a questão biológica, né? Uhum. Elas estão se identificando com o gênero. E o Uhum. gênero é uma informação errada que está sendo passada para as Uhum. crianças. Uhum. E isso tem gerado prejuízos, Sim. porque os pais também não estão sabendo lidar. Uhum. Então você liga televisão, a propaganda já traz a informação, os É. filmes, os desenhos. Uhum. E as crianças copiam. Uhum. As crianças vão tipo, como se fosse a esponjinha absorvendo tudo. Então essas informações nós precisamos trazer verdade sobre elas, para que Uhum. não percamos mais uma geração.
Porque hoje o que que nós temos visto? É tanta identidade, é tantos nomes, que você não se encontra mais. Uhum. Então eu fico pensando, se para o adulto está complicado entender essa diversidade, e para as crianças, e para os adolescentes, como que Uhum. tem sido? Uhum. Então eu tenho trazido um alerta aos pais sobre isso. Perfeito. Então já fica esse primeiro destaque importante das famílias terem esse olhar atento, né? Esse quase que esse cuidado, esse raio-x naquilo que elas vão estar ouvindo, né? Nos desenhos, na internet, no YouTube. Às vezes ela fica lá no celular, né? Durante dias, horas lá, sem nenhuma supervisão. E ali com certeza vai entrar algum anúncio, algum vídeo, alguma produção, algum influencer ali que já vai começar a trazer esses conteúdos, né? Os próprios livros didáticos e bibliotecas, é comum às vezes a gente vê ali no Instagram famílias se posicionando, né, e colocando e questionando legisladores, né, câmaras e tudo mais, por que que tem permitido-se alguns tipos de livro entrarem nas nossas bibliotecas, né, entrarem nas escolas, e às vezes os pais por algum temor, enfim, não confrontam, né, não trazem o assunto à tona, né, sendo que eu já vi vários relatos de famílias que sim se levantaram, questionaram, né, se posicionaram e aquilo foi alterado, aquilo foi vencido, quer seja um livro, quer seja às vezes algum profissional, né, algum professor ou professora dentro do ambiente escolar, privado ou público, se a família não se levantar e se posicionar, tudo isso vai acabar continuando, né? Isso é importantíssimo que as famílias entendam contra quem elas estão lutando. Uhum, Então, isso aí precisa ficar bem claro, porque eu percebo nesse cenário caótico que eu tenho trazido aqui nesta fala, que muitas vezes o pai e a mãe, eles estão perdidos nos seus papéis. uhum, Então, é como se as crianças fossem um alvo muito fácil de alcançar. uhum. Então, muitas vezes, dentro do trabalho que eu faço aqui na PIB, né, que é uma parte dele, acolher homens e mulheres que livremente buscam por ajuda para deixar o conflito na Sim. identidade. Alguns, até falam em sua maioria, falam assim, desde quando eu era criança eu já sentia alguma coisa. Hum, E eu fico pensando, mas o que que sentia? Porque eu uhum, também sentia, né? Então eu estou falando da uhum, minha história também. uhum, Então assim, eu sentia alguma coisa na minha infância, com 5, 6, 7 anos de idade. uhum, Mas sentia o quê? Então esse sentir uma confusão, para esta geração principalmente, tem sido um grande desafio, porque a resposta que vem para elas hum, é que você sente isto, então porque você é uhum, isto. uhum, Você é bissexual, você é homossexual, você é pansexual, você é ecossexual. hum, Então, tá bem confuso. Então, uhum, os adultos têm grande importância nesse cenário uhum, para poder fortalecer as trincheiras dentro de casa. uhum. Até nesse assunto, então, já que a gente está, né, navegando aqui para famílias que percebem, né, e começam a notar nos próprios filhos já essa confusão, essas situações quanto à sua sexualidade. Como pai, como mãe, né, Saulo, o que que você indica, recomenda, então, para essas famílias poderem atuar e de que jeito abordar, para também não criar mais e mais traumas, né, não aumentar ainda mais o conflito, como você falou ali, entender sobre o que está sendo falado, o que está sendo confrontado, né? O que que você traria para essas famílias? Eu traria uma palavra assim de precisamos nos atentar também àquilo que é básico. Então, eh, e a tal da puberdade? Uhum, Então, como que os pré-adolescentes, eles estão sendo preparados para enfrentar essa puberdade? uhum, Então, são informações básicas, Albert, que deixamos de falar, deixamos de trabalhar em casa, de falar de sexualidade em casa, uhum, para falar de sexualidade para as crianças, inclusive. sim. Aí o pessoal me pergunta, mas Saulo, é abuso falar de sexualidade? Hum, Não é isso que eu estou dizendo. Não é falar de sexo, é falar de sexualidade. hum, O que que é sexualidade? É como eu me vejo, como eu me percebo, como eu me comporto, como eu me relaciono com as pessoas por conta do órgão genital ao qual eu nasci. hum, Sexualidade é relacionamentos. uhum, Então, quando eu vejo esta geração passando pela puberdade e ninguém falou sobre as mudanças no corpo,
né? Para as meninas, a Hum, menstruação, as uhum, mudanças que ocorrem para os meninos, é muita mudança. sim. Então, assim, se nós não estamos falando do básico, imagina de algo tão sensível quanto a essas questões que envolvem identidade. Uhum, uhum, Então, assim, o que que nós temos feito, Albert? Inclusive, indicando livros que falem sobre esses assuntos de uma forma equilibrada. uhum, Tem tantos livros bons, Educando Meninos, Educando Meninas, do James Dobson, uhum, né? São livros que estão falando dessa construção. Então, tá. para os pais eu falo, estejam atentos. Como está sendo a construção da sexualidade do seu filho e da sua filha? O que que é essa construção, Albert? Muitas vezes este menino ser trabalhado na masculinidade dele, Uhum, esta menina ser trabalhada na feminilidade. uhum, Porque, assim, quando eu viajo aí para fazer seminários e conferências pelo Brasil afora, aí eu estou no aeroporto. uhum, Aí eu vejo lá uma garota de 15, 16 anos, sentada, está com vestido e a uhum, perna aberta. uhum, E você vê até a roupa íntima dela. Isto é uhum, sexualidade. uhum, Então eu fico pensando, como foi esta construção da sexualidade desta garota, que uhum, está sentando deste jeito no local público e não percebeu que a sua roupa íntima está sendo vista pelas sim. pessoas que estão passando ali. Uhum, Então, assim, eu fico imaginando, peraí, como que foi o pai e a mãe na vida desta filha? uhum. Então, é nossa responsabilidade, dos pais e das mães, de trabalhar esses assuntos em casa. E até acho que como você falou, né, quem chega primeiro, né, no coração e na mente dessas crianças, dos adolescentes, né? Se a gente não tem esse cuidado de pais, né, de educadores aí, de se atentar a chegar antes, o mundo está chegando através desses vários outros canais, como a gente já colocou aqui, de livros, de materiais, inclusive até a ordem de assuntos estudados na nossa época sobre a questão do sexo, do aparelho reprodutor e tudo mais, né, de uma maneira aí intencional tem sido alterada ali para abrir discussões mais cedo dentro do ambiente de sala de aula, e aí com algum tipo de viés que necessariamente a gente concorde, né, e acaba se chegando antes, né, no coração dessas crianças. Então é importante os pais estarem ligados aí para poder assumir o protagonismo nessa conversa, né. Exato, porque a luta, a batalha é pela alma das crianças. Uhum, Isto para mim é muito claro. uhum, Então, por que que a ideologia de gênero fez tanto estrago? Eu não digo que ela deu certo, uhum, mas assim, por que que ela teve um alcance tão grande aqui no Brasil? Porque a Terra foi muito bem preparada uhum, décadas atrás. uhum. Então, quando veio esse discurso da ideologia de gênero, seja o que Sim. você quiser ser, aonde você quiser, com quem você quiser, você é o que você sente, Uhum, pegou uma geração que já estava preparada para receber isso. uhum, Porque erramos, uhum, né? Onde é que estava a informação correta a respeito disso? uhum, Quando eu vejo, tem uma palestra que eu faço que chama Geração Tolerância ou Massa de Manobra. hum, Eu achei nas minhas pesquisas uma mandala hum. que tem mais de 100 possibilidades, Meu Deus. de a pessoa ser feliz. Hum, Como que um adolescente vai conseguir ter saúde mental uhum, suficiente para poder lidar com aquela mandala com mais de 100 possibilidades? uhum. Essa pessoa não se acha, Albert. Então, assim, tem muito sofrimento hoje. Sim. E devemos nos perguntar: o que nossos filhos. Eles estão preparados para chegar na faculdade, na universidade? Uhum, Eu tenho visto que não, uhum. né? Porque pesquisas dizem que mais de 70% do filho de crente que entra na faculdade, ele se perde Sim. dentro da faculdade. Então é um outro Uhum. assunto preocupante para nós. E aí você entra nessa situação como você trouxe, né, desses conflitos de se encontrar, de descobrir a sua identidade, de encontrar felicidade, né, como talvez alguns apontam, né, 100 formas diferentes, né, e tudo mais. As pessoas acabam vivendo um constante conflito, numa tristeza, numa pressão, enfim. E aí entra então o funcionamento propriamente dito do Ministério Bússola Sexualidade, né, que eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como que ele está organizado, né?
quiser saber mais informações, tem o site do ministério desse projeto, né, que é o Bússola Identidade, né, .com.br. É bússolasexualidade.com.br. E o Tá. Instagram, Uhum. Bússola Sexualidade. Tá. E ali você encontra, então, alguns grupos, acho que esse é a grande sacada, né, o grande movimento, então, de apoiar pessoas através de encontros, de grupos com os vários assuntos, é mais ou menos isso? Exato, né? Então, uma frente forte do Bússola tem sido os grupos de apoio, Uhum, porque eu não queria fazer seminários e conferências nas igrejas e levantar o assunto, uhum, tá? Mas o que eu faço? Para onde essas pessoas vão buscar ajuda? sim. Então, eu tenho capacitado igrejas para que elas consigam fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, uma dessas frentes, como resposta que nós trouxemos, é os grupos. Uhum, Então, assim, tem um grupo específico que é o Identidade Masculino e o Identidade Feminino, tá. que acolhe homens e mulheres que livremente buscam por ajuda. Uhum, Por que livremente? Nós trabalhamos com quem vem de livre e espontânea vontade de pedir ajuda. sim. Então, o sujeito está em sofrimento psíquico, ele não quer mais, por algum motivo, viver neste local, Uhum, gerou sofrimento para ele. Então, a gente oferece esse local seguro. E essa uhum, pessoa tem o direito de buscar ajuda e encontrar. claro. Então, nós encontramos nessas histórias várias situações que as levaram para esse atalho da homossexualidade. Uhum, Outros que pegaram o atalho de vícios sexuais. uhum, Então, nós conseguimos, com os grupos, oferecer esse local seguro uhum. para as pessoas terem onde buscar ajuda, Albert. Sim. E até uma curiosidade, Saulo, como é que é o extrato de história de perfil, né, dessas pessoas? Porque às vezes é comum a gente relacionar uma causa e efeito sobre, ah, não, abandono do pai, então a falta do referencial paterno em casa, né, dá uma tendência do menino ali perder esse referencial, né, ou às vezes da falta da mãe, situações de abusos dentro de casa também, né, por parte avô, tio, primos, enfim, tudo mais. Como que você enxerga mais ou menos assim, se é possível estimar percentuais, maiorias, os casos, como é que eles se agrupam assim nessas pessoas, na vida dessas pessoas? A lista do que leva uma pessoa a esse local de homossexualidade, ela é enorme. Uhum, E até mesmo para vícios sexuais. uhum, Tem relacionamentos familiares? Tem, está no pacote. uhum, Mas não podemos dizer que é só por conta de uma atuação de um pai, de uma mãe, uhum, que aquela pessoa foi para esse local de homossexualidade, de conflito na identidade. uhum, A lista é bem maior. Então, você tocou aqui sobre abusos. uhum, Importante e a gente esclarecer aqui. Nos anos 80 e 90, Albert, quando falava assim, tal pessoa está na homossexualidade ou na travestilidade, uhum, então passou por abuso sexual. sim, E procurava-se na história desta pessoa uhum, onde foi o momento que foi abusada. Isso nos anos 80, 90, né? uhum, Então se relacionava a abusos. uhum, Hoje não. Hoje nós temos aí uma geração que é a que eu falei que é massa de manobra, hum. que está indo para onde todos estão indo, Tá, por uma né? influência do meio, então, vamos dizer, é simplista dizer moda, né, ou enfim, a pressão do meio que diz que você tem que ser assim é o jeito que é legal, é mais ou menos isso, assim? Sim, porque quando eu deixei esse local de homossexualidade foi no final de 99. Uhum, Então, qual era a minha realidade naquele tempo? Era a pessoa saiu do armário, ela uhum, se assumiu, tem abuso sexual na vida dela. uhum, Então, eu olhava para isso. Hoje, não tem armário para sair. O uhum, armário foi destruído hum, pela normalidade da situação. sim, Alguns falam, tem armário dentro da igreja, porque as pessoas sofrem dentro das igrejas e não falam, porque elas não se sentem muitas vezes confortáveis para falar dessas questões, né, uhum, dos vícios, das confusões. uhum, Mas no ano 2000, foi justamente, né, quando eu fiz o movimento de sair fora desse local, começaram a romantizar hum, as relações homossexuais. uhum, Aí foi tirado daquele cenário de perversão, uhum, errado, para algo romântico. O romantizar acabou conquistando muita gente. hum,
porque você via nas propagandas, nas novelas, Sim. nos filmes, algo mais romântico a respeito. Uhum. E foi cativando as pessoas. Uhum. Até mesmo aqueles que nunca pensaram em entrar no local de homossexualidade. E adiciona ainda o aspecto até comercial, mercadológico também nesse Não é assunto, né? Você forte. falou aí dos anos 2000, eu lembro do meu tempo de faculdade de publicidade e propaganda, o professor de marketing trazendo, e pensa, de 2000, já são 26 anos atrás, trazendo esse aspecto da influência, né, e olhando como público-alvo, porque as famílias, né, num formato mais tradicional, é só o homem que trabalha, que traz a renda para casa, a mulher às vezes está em casa, então é uma fonte de renda apenas, né? Num casal homossexual, numa relação homossexual, os dois trabalham, logo tem um potencial de renda maior, é de interesse das empresas se comunicar mais e melhor com esse público, né? E dito e feito, a gente tem visto mesmo a influência dessa questão ideológica em vários aspectos comerciais e empresas. E, gente, se engana quem acha que essas empresas estão fazendo isso por um apoio ideológico, uma preocupação com a causa, é meramente interesse financeiro, né? Um aspecto estritamente comercial, né? Se a gente pode dizer assim, né? E sabemos que isso gera muito lucro. Uhum, Né? uhum, Tanto que eu conscientizo os jovens que estão envolvidos nessas identidades todas, né? Nessas questões de gênero, uhum, que eles fazem parte de uma massa que não há um interesse de ajudar, de trazer uhum, liberdade, o interesse é de lucrar uhum. em cima dessas histórias. Sim. E até duas situações, Albert, dentro do que você me perguntou, que eu trago, né? O Uhum, que nós temos visto no Bússola uhum, que pode estar por trás, né? Da história dessas pessoas. Uma situação eu conheci um rapaz, na época devia ter 12 anos, ele estava bem efeminado, um uhum, garoto. uhum, E até me confundiu. Eu há tanto tempo trabalhando com isto, né? uhum, E olho e penso, parece que nasceu assim. uhum. De tão efeminado, até a voz já estava afetada. Sim. Aí fomos até a casa dele e uma mulher muito simples, a mãe dele. É uma Uhum, família muito simples. uhum. E não estou trazendo culpa nenhuma aqui, tá? Sim. Essa mãe falou assim, mostrou a casa dela para nós. Mostrou a Uhum, sala, a cozinha, a garagem e mostrou o quarto dela. uhum, Quando ela mostrou o quarto, eu entendi de onde que veio essa construção. uhum, Para esse garoto que você olha e diz, nasceu assim. uhum, Ela falou assim, nesse jeito simples: quando meu marido morreu, o meu filho era muito pequenininho. uhum, E eu passei a dormir na cama de casal, agarradinha com ele, e durmo agarradinha com ele até hoje. uhum, 12 anos. uhum. Ele copiou tudo da mãe. O mundo dele era feminino. Sim. Então ali, mais uma vez, eu tive respostas. Não, aqui está Uhum, um dos focos, sim. né? Uhum, Uma outra situação é uma garota, na época com 14 anos, ela chegou na sala de aconselhamento e falou para mim: eu li a sua história na internet uhum, e eu vi que você tem trauma e abusos. Eu não. uhum. 14 anos. Ah, O discurso dela era assim: eu vim aqui obrigada pela minha mãe, que eu não queria estar aqui conversando com você, uhum, mas eu gosto da minha amiga da escola, nós vamos nos casar, vamos adotar uma criança ou fazer inseminação artificial e vamos ser uma família. uhum, E eu pensei, que geração é essa? Isso já faz uns 15 anos. uhum, Que geração é essa que tem esse discurso? uhum, Ela recebeu informações uhum, erradas a respeito de tudo isso. uhum. Aí eu vejo essa lista, como ela é enorme, Albert. Uau. Mas eu falo que o conteúdo de livros didáticos Uhum, também tem feito uhum. um estrago, tá? Imagino, né? São os livros, são influenciadores, né? Que trazem às vezes esses discursos, né? Onde a pessoa às vezes ela quer se sentir bem ou achar que está fazendo bem, né? Participando, se engajando, se envolvendo, às vezes com um discurso de aceitação e às vezes nessa fase de adolescência, pré-adolescência, é realmente onde a pessoa está mais fragilizada ali e ela tá buscando essa tribo dela, né? O grupo dela, essa aceitação. E se às vezes num conflito em casa, uma ausência em casa não encontra, fica suscetível a essas vozes todas, né? E aí, voltando, né, na atuação do ministério, então, e como vocês têm atuado como uma identidade masculino, feminino,
feminino. Você também tem alguns grupos aqui, né? Eu tô olhando aqui o site então do Bússola sexualidade.com.br. Você tem o grupo Jordão, por exemplo, e o Vaso de Alabastro, né? O que são esses outros grupos que o Ministério atua? O vaso de alabastro, ele eu chamo de sexualidade feminina. Uhum, E tem o sexualidade masculina, tá. que caminha junto. Uhum, Então, em separado, no vaso de alabastro, eu estou trazendo junto sexualidade masculina, uhum, é a questão de vícios sexuais. tá. Não tem questões de homossexualidade, são vícios sexuais dos chamados heterossexuais, Albert. Uhum, E o vaso de alabastro, em especial, é um grupo que me coloca para pensar, por quê? As mulheres estão no mesmo vício de vícios que os homens. hum, Pornografia, sexo virtual, uhum, mulheres casadas, solteiras, grávidas, que uhum, traem seus maridos e esse marido nem imagina. uhum, É, Então eu vejo que o cenário na vida das mulheres também tem sido complicado. uhum, E eu falo assim, que existe muita dor na vida deles. uhum, Então, qual é o propósito do grupo Vaso de Alabastro? Acolher essas mulheres que têm muita vergonha de falar que elas estão presas nisso. É uhum, um grupo seguro, para que elas tenham um espaço de ouvir outras que estão passando pela mesma situação e falarem, porque a nossa pergunta é: o que há por trás dessas mulheres uhum, que as levaram para um local de vício? Então, esse grupo tem sido muito especial. Inclusive, esse ano de 2026, estamos lançando esse grupo Sexualidade Masculina uhum, na Cristolândia Feminina. Por quê? Para se trabalhar a sexualidade, tá. né? E Uhum, você comentou do Jordão, sim. né? O grupo de apoio Jordão, ele acolhe homens e mulheres que livremente buscam ajuda para voltar ao corpo de origem. O que é Uhum, isso? São homens e mulheres que viveram como travestis ou trans, uhum, se arrependeram por algum motivo, uhum, seja porque conheceram a Jesus e se arrependeram, sim. né, e entenderam o propósito de sua existência, seja porque sofreram muito neste local Uhum, e eles querem sair, né, uhum, desse lugar que eles entraram. Então nós acolhemos, uhum, caminhamos em grupo de apoio, todos os grupos do Bússola, durante um ano com essas pessoas, tá. independente de qual grupo seja, Uhum, trazendo luz. É como se fosse um discipulado, Albert, em uhum, sexualidade. tá. Então essas pessoas vão entendendo como lidar com esse retorno ao corpo de origem. Uhum, E uma situação assim que eu me alegro muito de trazer para que as pessoas saibam, principalmente a liderança das igrejas, Albert, uhum. que nós precisamos acolher, né? Porque é o local que eles vão buscar. Porque até eu imagino que esse sim é um grupo de verdadeira minoria, né? Porque é um grupo que daí passa de deixar de ter aquela aceitação, né, do lado mais progressista, enfim, de quem é a favor, e às vezes enfrenta barreiras e julgamento e, né, confronto às vezes do mundo, da igreja aqui, quando não sabem, claro, acolher de forma, né, adequada, e devem se sentir totalmente sozinhos, desamparados, porque fizeram às vezes uma cirurgia, inclusive hoje custeada aí por SUS, né, e outros países também que assim o fazem, mas aí depois para retornar não tem mais recursos ou condições. Deve ser esse sim deve ser o grupo que sofre aí, né, fica ali perseguido pelos dois lados, né, e tem sido aí uma batalha talvez para essas pessoas. Eles são chamados a minoria das minorias. Uhum, Inclusive, eu tenho um projeto de lei que já uhum, está caminhando, uhum, né? Vamos ter uma reunião aí lá em Brasília, espero que em breve, uhum, para justamente favorecer esses homens e mulheres que uhum, se arrependeram e sim, querem voltar ao corpo de origem, mas não têm recurso. uhum, Parte desses homens que viveram como travestis, eles vieram da prostituição. sim, Então, peraí, aceitei Jesus como único Senhor e Salvador. Quero ressignificar minha história em Cristo. uhum, Então, a prostituição deixa de ser o ganho. sim, Como que nós vamos lidar com essa realidade? uhum, Então, da mesma forma que o Sistema Único de Saúde ajuda essas pessoas gratuitamente a saírem do corpo uhum, normal de origem delas, tem que ajudar a voltar. Então, o uhum, projeto de lei está vindo para isso, para poder uhum. que o SUS entenda.
essas pessoas merecem ser ouvidas e ter esse espaço. Uhum. Aí tem uma situação que eu falo de um rapaz que pediu ajuda no Grupo Jordão, Sim. sem expor a pessoa, né, que nós Uhum. trabalhamos com sigilo, veio para o aconselhamento, que nós entrevistamos todas as pessoas que vêm para os grupos do Bússola. Tá. Então, hoje, em 2026, nós temos 300 pessoas nesse ciclo. Vai Uhum. começar semana que vem. Uhum. 300 pessoas. Uau. Todas foram entrevistadas. Dá trabalho. Uhum. Dá trabalho. Uhum. Mas não tem jeito, né? Uhum. Pastor Michel está falando, vamos acolher as ovelhas, vamos Sim. cuidar das ovelhas. Sim. Vai dar trabalho, mas não tem jeito, vamos pôr a mão na massa. Uhum. E então veio para a entrevista, eu vi a foto no WhatsApp, uma mulher. E eu, olhando bem, falei, é um homem, é um travesti. Uhum. Veio para a entrevista e apareceu lá o nome de mulher. Sim. Um exemplo, tá? Não é esse Uhum. nome. Uhum. É Maria. Uhum. E eu perguntei, por qual nome eu posso te chamar? Uhum. Maria. E Uhum. tratei como Maria, né? Então tinha ali um homem com aparência de mulher, travesti, e me deu o nome de Maria. Respeitei. Uhum. E durante os encontros nos grupos, nós temos assim, Albert, de março até novembro. Tá. Alguns encontros semanais, outros quinzenais, com estudos novos a cada encontro. Uhum. E houve um momento, numa data específica do Grupo Jordão, que eu falei sobre Zaqueu. Uhum. Aí eu pensei, mas aí foi o Espírito Santo direcionando. Uhum. Zaqueu fez o quê? Queria ver Jesus, Uhum. né? Ele tentava ver Jesus e não conseguia. Era Uhum. muita gente. Subiu num sicômoro, né? Uhum. Numa árvore, Árvore. para poder ver Jesus passar. Uhum. Eis que Jesus passa, para e olha para ele. Zaqueu, Uhum. desce depressa, porque hoje eu quero dormir na tua casa. Sim. Aí eu pensei, Maria, falei para o travesti, Uhum. se fosse você, neste lugar onde Jesus estava passando, você subiu nessa árvore, Jesus parou e olhou para você e te chamou, por qual nome ele te chamaria? Uhum. Ficou silêncio, Albert. Uau. Um exemplo, tá? Não é o Tá. nome dele. Sim. Me chamaria de João. Uhum. E eu perguntei, a partir de agora, nós podemos te chamar de João? Uau. Pode. Uhum. E foi um trabalhar de Uhum. dentro para fora, Uhum. através de um grupo de apoio. Uau. Então hoje, a Maria, ele fala para mim, morreu, Uhum. nasceu de novo, Uhum. a essência, o João. Uhum. Né? Fantástico isso. Fantástico isso, Isso Albert. pelo Jesus, né, reconhecendo e entendendo, e nesse trabalho de condução aí sua, onde a gente agradece a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, né, Saulo, e pela sabedoria que você precisa ter, né, na condução. E a gente tem ouvido e entendido aqui que com muito carinho, com muita gentileza, né, a gente não está falando aqui de cura gospel, nem nada, mas sim do mover e do poder do Espírito Santo, daquilo que Deus vai conduzindo, né, na sua vida e na família dessas pessoas também, né, e dessas pessoas também que estão participando. E assim, você está contando aqui de uma das experiências, né? Agora, são vários, porque às vezes não é só a pessoa que está passando por essa situação, você tem as famílias também que enfrentam isso, e aí que entra o Fonte de Jacó, né? Que é o grupo para apoio de pais, mães, esposos, cônjuges, enfim, das pessoas que têm passado por esse conflito também. Exato. É um grupo, é o maior grupo de apoio do Bússola, o Uhum. Fonte de Jacó Mães e Fonte de Jacó Pais. Tá. E eu trago mais um, que é o Fonte de Jacó Esposas. Uhum. Qual é o cenário? Sendo o maior grupo de apoio do Bússola, eu já cheguei a ter nele, Albert, 280 pais e mães, Uau. com filhos que se assumiram LGBTs. Uhum. Então, hoje, se estamos com 300 participantes nos grupos de apoio, eu posso dizer que dos 300, 190 são pais e mães. Uhum. É alto o número de pais e mães, Uhum. mas quem são eles? Estão nas igrejas, espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Uhum. Estamos lidando com famílias cristãs. Sim. Então, por que nós estamos desse jeito? Uhum. Porque as famílias estão assim. Uhum. Então, o que fazemos quando um pai e uma mãe busca por ajuda? Eles preenchem lá um cadastro, Uhum. né, que no meu WhatsApp bate ali o contato
e devolve uma mensagem automática para preencher um breve cadastro. Aí eu conheço Tá. a pessoa. Uhum. Aí eu sei, aqui é mãe, aqui é um pai. Uhum. E eu falo que é muita dor, muito choro. Uhum. Esses pais vivem um luto. É como Uhum. se aquela pessoa tivesse morrido. E muitas vezes eles estão sofrendo sozinhos nos bancos das igrejas, porque têm Sim. vergonha, Albert, Uhum. de falar que uma pessoa tão amada se envolveu com essas questões do gênero, né? Sim. Eu imagino porque às vezes fica essa situação toda de tabu, né, de desconforto, achando que não, dentro da igreja são todos perfeitos, né, santos, e não, a igreja está inserida numa sociedade, num contexto onde se isso está acontecendo aí, né, no mundo, nas famílias, né, é evidente que também isso pode acontecer dentro da igreja, com as famílias na igreja, e graças a Deus por iniciativas como essas, então, onde às vezes através dos pais e das famílias é que se começa um trabalho de oração, de aconselhamento, de caminhar junto, até chegar então na vida dessas pessoas, né, que precisam e são Sim, alvo do ministério, né. sim. Então, eu comentei aqui também que o Fonte de Jacó, ele tem um grupo que acolhe o pai, Uhum, é separado, que uhum, acolhe mãe, esse é o maior, e uhum, o que acolhe esposas. Tudo Fonte de Jacó. tá. Então, assim, por que, Albert, esposas? Porque antes eu tinha um grupo, um grupão, onde Uhum, estavam lá todos nesse grupão, pai, mãe, esposa, com maridos envolvidos em vícios sexuais. E ali uhum, entra também a questão de homossexualidade, homem que sai com travesti, homem que sai com prostituta. uhum, E essas esposas estavam ali, junto com pai e mãe. uhum, E pensamos, elas precisam de um local seguro. Então, temos um grupo que acolhe esposas cujos maridos estão envolvidos em distorções da sexualidade. uhum, Não me alegro em dizer que os grupos estão cheios, sim, vamos começar agora fila de espera. uhum, Não me alegro porque grupo cheio aponta que tem algo que não está uhum, rodando bem. uhum, Então, uma situação também que me entristece é assim, eu vivo com a minha equipe, né? Que eu tenho uma equipe de 30 pessoas me ajudando aí, não estou sozinho não, sim, é isso que eu ia né? perguntar até, qual é o perfil dessa equipe? Eu estou imaginando aí psicólogos, né, profissionais, enfim, de que áreas, às vezes sexólogos, enfim, quem que é essa equipe que te ajuda nesse ministério? É uma equipe ponta firme que são aqui da PIB em sua maioria, Uhum, alguns são de fora, uhum, mas no geral não tem formação em psicologia, não tem formação em psiquiatria, hum, não são sexólogos, uhum, são pessoas conhecedoras da palavra, hum, porque no Bússola nós trabalhamos com aconselhamento bíblico. tá. Se precisar desses profissionais, nós encaminhamos. Uhum, Mas essa equipe é uma equipe que sentiu a dor do outro. uhum, Alguns têm a problemática em casa, ou hum, já passaram por questões assim, uhum, outros não. Vieram porque entenderam que eles poderiam estar ali para ajudar. uhum, Então, quando eu falo para você do grupo de esposas, essas mulheres que chegam ali, é a última atacada delas. sim. Ou vai dar certo ou não vai. Vou me Uhum, separar, vou me uhum, divorciar. uhum, Então já tivemos vários divórcios no grupo, não porque a gente promove o divórcio, sim. nós só levamos essas mulheres a um local de saúde mental, Uhum, para elas conseguirem tomar as melhores decisões que elas precisam tomar. uhum, É porque assim nós vimos que é, precisamos ouvi-las, sim. precisamos dar esse espaço para elas. E a equipe está ali. Uhum, Outras mulheres que estão ali para ajudar, mas que não são psicólogas. uhum, Né? Elas ou passaram pela situação com seus maridos, tá. ou porque entenderam, não, eu vou me capacitar e vou estar atuando aí com vocês no Bússola. É uma equipe que eu Hum, considero pequena, 30 pessoas, sim, mas eu consigo cuidar dessa equipe. tá. Interessante, você falou da questão da capacitação, né? O que é bênção nesse ministério é que você tem, ao invés de deter esse conhecimento ou trazer para si tudo isso, não, você tem promovido, tem difundido isso, né? E tem uma verdadeira escola de sexualidade, né? Um curso aqui de nível avançado, né? Fundamentado aí no conhecimento
científico e, claro, uma cosmovisão cristã, onde as pessoas então podem se capacitar e aí poder servir contigo ou replicar esse trabalho. Como é que é o propósito, então? Como é que funciona, né, a escola de sexualidade que você encontra acessando o site lá do Bússola, sexualidade.com.br? A escola de sexualidade EAD do Bússola foi pensada porque eu não consigo ficar viajando o ano todo e indo nas igrejas para capacitar. Uhum, Tanto porque eu também preciso estar aqui na minha igreja, né, na PIB sim. Curitiba. Uhum, Então, quando eu faço um seminário, eu sempre foco na liderança, tá. para que a liderança também se capacite. Uhum, Como acolher a dor de pessoas que vêm de uma distorção? Como sim, aconselhar? Aí eu pensei, por que não uma escola de sexualidade que pode alcançar mais pessoas? legal. Ela nasceu também na pandemia, que aliás foi um grande desafio, Albert. Uhum, Quando o pastor Pascoal me convidou, eu fiquei um mês presencial e veio a pandemia. pandemia. Uhum, Todo mundo em casa fica em casa e eu construir um ministério de sexualidade, sim, como que vai ser isso, tudo né? remotamente. E aconteceu, Uhum, né? Deus permitiu que acontecesse. Aí a escola foi sendo gravada, conversei com muitas pessoas que aceitaram o desafio uhum, e essas pessoas não cobraram nada para falar a respeito dos temas que nós falamos lá. uhum, Elas vieram de bom grado, né? uau. Ofertaram o Uhum, conhecimento delas. uhum, Então a escola está no site da Jornada, tá, lá no site do Bússola você consegue chegar até ela. perfeito. Então ali tem 12 módulos, 84 aulas, Uau, dá 40 horas de aula e tem um certificado ao final. que legal. E o pessoal tem se capacitado através dela também. Uau, fantástico isso. Então, acessando lá o Bússola Sexualidade, você encontra ali a escola que vai te levar para a plataforma Jornada. Só fazer lá o cadastro, né? Criar ali o seu login. Você faz ali esse investimento, então, nessas aulas. São vários módulos e ainda com um certificado de conclusão, onde você conhece ali no site. Estava vendo aqui o Bússola Cast também, episódios aí, entrevistas, né? E entrevistas com profissionais aí, cristãos sobre a questão da sexualidade também que você pode conhecer. E aí, aproveitando que a gente está indo já quase para o finalzinho do nosso tempo aqui, essa bagagem, essa experiência toda, Saulo, imagino eu aqui que te levou então a produzir esse livro aqui. Conta pra gente um pouquinho mais sobre homossexualidade, um olhar além do arco-íris, né? Escrito aqui por você. O que que fala o livro? Qual que é o propósito? Quem é o público-alvo aí deste material que você produziu? Este livro, ele tem como base a minha história de vida, né? O Uhum, que me levou ao local de homossexualidade, que eu passei 12 anos ali, uhum, mas principalmente o que me fez sair deste local. uhum, Então era o ano lá de 2002, eu estava morando, voltei a morar na casa da minha mãe, uhum, e levantava de madrugada e escrevia a minha história, uhum, sem saber que eu estava preparando um livro no futuro. Então eu coloquei um testemunho ali. Aí, mais para frente, eu pensei, eu preciso trabalhar essa minha história para que seja um livro. sim, Saiu aí Homossexualidade, um olhar além do arco-íris, que ele tem 3 pontos importantes nele, Albert. hum, Um ponto, capacitar a igreja, tá, pastores, líderes de ministérios, quem trabalha com aconselhamento, pais e mães, inclusive, capacitar. uhum, Como lidar com esses assuntos? Como é que eu acolho na igreja? O que que eu falo? Mando para discipulado? Vai ser membro da igreja? Em que momento é batizado? Como que isso acontece? Então, a liderança das igrejas precisa entender o cenário. uhum, Então, é capacitar. E também tem a questão do prevenir. ok, Eu fico pensando, eu nasci em 68. uhum, Se lá nos anos 70, por conta dos sinais que eu já dava, de estar vivendo um conflito na minha sexualidade, se alguém tivesse informação sobre isso e tivesse feito alguma intervenção, uhum, pode ser que eu não entraria num conflito na minha identidade sexual na minha juventude. uhum, Então, esse livro também traz prevenção, a importância dos papéis. Porque se nós estamos inseridos na sociedade, aí tem mídias, escolas, uhum, faculdades, televisão com tanta informação errada a sim, respeito de sexualidade, então eu falo de prevenção trabalhando os papéis. A importância da mãe, a importância do pai, na ausência de um pai e de uma mãe,
Um avô, uma avó, um tio, Uhum. né, que esteja saudável para poder trabalhar essa prevenção. Uhum. E um outro ponto deste livro é a questão de você esperançar Uhum. aqueles que estão sofrendo, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Uhum. e que precisam de ter uma palavra de renovo, Sim. né? Eu recebi uma palavra que renovou a minha história. Uhum. E foi no início da caminhada, eu fui numa igreja perto de casa Uhum. e ouvi uma missionária falar do amor de Jesus. Uhum. E eu me apaixonei por esse Jesus. Que homem é esse? Uhum. É como se ela falasse para mim. Ali ela me gerou esperança, que eu Uhum. poderia viver algo novo, porque eu estava no local que estava me gerando sofrimento. Sim. 12 anos ali. E Uhum. a palavra daquela mulher me gerou a esperança. Então eu precisei colocar no livro essa esperança. Uhum. E por que esse tema? Além do arco-íris. Porque é o que eu procuro dizer para as igrejas, Albert. Uhum. Aquela pessoa que chega se apresentando como homossexual, travesti, transexual, Uhum. os novos tipos de famílias, Sim. né, que hoje tem a tal família do século XXI, que ela está totalmente fora daquele padrão que foi até então. Uhum. Então, quando eu olho para essas pessoas, nós precisamos olhar além do arco-íris que ela está trazendo. Uhum. E o olhar além do arco-íris nos leva a fazer uma pergunta. Me conta a sua história. Uhum. Me leva a me interessar por essa pessoa. Uhum. Imagina, Albert, a parada do orgulho LGBT. Vamos Uhum. pegar São Paulo, que é enorme Sim. aquilo lá. Sim. Você vê aquela multidão. Olhar além do arco-íris é você tirar a pessoa daquele lugar, da Uhum. multidão, Uhum. trazer ela para o privado, para o individual, e Uhum. se interessar pela história dela. O que há por trás dela? Uhum. Por que ela pegou esse atalho? O que a sustenta nesta identidade que ela abraçou como verdade? Sim. Então, o olhar além do arco-íris é isso. É o Uhum. olhar para Maria, que chegou no grupo de apoio Jordão, Uhum. e olhar para a pessoa que está ali. Sim. Qual é a sua história? Uau, Né? fantástico, hein? Saulo, onde as pessoas encontram o livro, então? Um Olhar Além do Arco-Íris, né? A editora Esperança. Como é que você pode encontrar esse material, esse livro? Esse livro pode ser encontrado no site da editora Esperança, Tá. né? Já está disponível para venda lá. Uhum. Tem o e-book também, que a Uhum. editora disponibilizou. Tá. Aqui na livraria da Primeira Igreja Batista, ele está à venda também. Uhum. Então as pessoas podem encontrar tanto na editora Esperança, quanto aqui na livraria da PIB. Perfeito. Tô vendo aqui então, você aí que está em casa, acessa lá editoraesperança.com.br ou @editora.esperança para encontrar o livro do pastor Saulo Navarro, Homossexualidade, um olhar além do arco-íris. Esse material é incrível e com certeza vai impactar a sua vida. Gente, nós estamos já acabando aqui o nosso tempo aqui, infelizmente aqui do Momento PIB Curitiba, com esse papo tão importante, tão relevante nos dias atuais, e uma alegria, um privilégio aqui, com muita honra a gente quer agradecer a Deus aqui pela vida do pastor Saulo Navarro, a sua família linda também, né? Seu ministério, que Deus possa cobrir, cuidar e abençoar você na liderança desse ministério, toda a equipe que serve lá também, né? E mais uma vez encorajar todos que estão aí a conhecerem mais do Ministério Bússola Sexualidade .com.br, com escola de capacitação também aqui para você, aonde você estiver, né? Você que está acompanhando a gente aqui pela Rede Super Curitiba, no canal 31.1 ou no YouTube da PIB, né? Também você pode compartilhar esse link, compartilhar essa mensagem, deixa lá nos comentários para a gente também como é que você se sentiu impactado, né? Como é que você tem atuado nessa área tão importante, e compartilhar, né, para as pessoas também esse material tão importante, a atuação desse ministério. Pastor Saulo, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe muito a sua vida, o seu ministério, e foi um prazer a gente poder conversar um pouquinho aqui, conhecer um pouquinho mais dessa atuação aqui no Momento PIB Curitiba. Obrigado, viu? Que Deus abençoe você, Deus Amém. abençoe você também, a sua família, a sua casa. Entenda que você pode sim ser acolhido, tem gente aqui para ouvir, acompanhar, né? E Jesus quer saber isso, quer saber do seu coração, do seu nome, da sua vida, da sua história. Isso e muito mais aqui na nossa igreja, aqui na PIB Curitiba. Que Deus abençoe você. A gente se vê no nosso próximo programa.